Fala galera, essa vai ser a nossa aula sobre ciclo trigonométrico, tranquilo? Bom, o ciclo trigonométrico ele é composto por dois eixos. Olha para esse primeiro desenho aqui. Tu tem o eixo do seno e o eixo do cosseno. Isso aqui é basicamente como se fosse o teu plano cartesiano, o eixo do y e o eixo do x. E aqui entre eles tem em volta aqui uma circunferência, que é justamente o que nós chamamos de ciclo trigonométrico. E ele é dividido em 4 quadrantes. Existe o teu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Não esquece que por ser uma circunferência, isso aqui também é composto por graus, tranquilo? Tu começa aqui do grau 0, pode chegar em 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Tranquilo? Então lembra comigo, tu tem dois eixos, seno e cosseno, tu tem 4 quadrantes, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E tu também vai ter aqui os teus graus, tá? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Daí eu posso te fazer uma pergunta, eu posso te perguntar quanto vale o seno de 90. Beleza, seno de 90, já que é seno, eu vou ligar para essa reta aqui, olha, esse eixo, o eixo do seno. 90 graus está aqui em cima. Lembra lá no teu plano cartesiano, tá? Que aqui é como se tu tivesse medidas 1, menos 1 para baixo, mais 1 para cima, menos 1 para a esquerda. Tranquilo? Lembra lá no teu plano cartesiano. Então, olha lá, seno de 90. 90 está aqui para cima, e é um eixo do seno, ou seja, o seno de 90 ele é mais 1. Ah, o seno de 270. Vamos lá, 270 está aqui embaixo. Eixo do seno, aqui embaixo, vale menos 1. Então, o seno de 90 é mais 1, o seno de 270 é menos 1. Só que aí, Lucas, eu posso te perguntar também quanto vale o seno de 180, o seno de 0, o seno de 360. Vamos lá. Seno é esse eixo aqui, tranquilo? Lucas, eu quero saber o seno de 180. O 180, ele não passa pelo eixo do seno. Logo, eu falo que seno de 180 é 0. O 0 e o 360 graus, eles também não passam pelo eixo do seno. Se eles não passam pelo eixo do seno, eu também falo que o seno desses ângulos aqui é o quê? 0. Tranquilo? Vamos passar para o cosseno agora. Por exemplo, cosseno de 180. Vamos lá. O eixo do cosseno é esse eixo horizontal. Aqui, olha só, no 180 está para a esquerda. Para a esquerda é o quê? Negativo. Então, olha lá, o cosseno de 180 é menos 1. Já o cosseno, por exemplo, de 0 de 360, ele vai ser mais 1. Por quê? Porque está para a direita. Para a direita é o quê? Positivo. Mas se eu te perguntar o cosseno de 90 graus ou de 270 graus, ele vai ser 0. Por que 0? Porque o 90 e o 270, eles não passam pelo eixo do cosseno. Beleza? Passa para esse segundo desenho aqui. Olha o que vai acontecer. Mas primeiro tu pode tirar como ideia sobre os quadrantes também. O primeiro quadrante e o segundo quadrante, como está na parte de cima positivo, então o seno no primeiro e no segundo quadrante ele vai ser o quê? Positivo. Para baixo o seno ele é o quê? Negativo. Então no terceiro e no quarto quadrante o seno ele é o quê? Negativo. Já o cosseno ele é positivo para a direita. Então o primeiro e o quarto quadrante eles são o quê? Positivo. Já o segundo e o terceiro quadrante eles são o quê? Negativo. Ou seja, vamos lá, vamos começar aqui pelo primeiro quadrante. No primeiro quadrante o seno ele é o quê? Opa, está na parte de cima, então o seno ele é positivo. O seno no segundo quadrante também está na parte de cima, então o seno aqui ele também vai ser o quê? Positivo. Já para baixo, o seno ele é o quê? Negativo. Então vai ser negativo aqui e negativo aqui também. E aqui, olha só, vamos passar para o cosseno agora. Primeiro quadrante, cosseno, está na direita, então é positivo. Na esquerda, o cosseno ele é o quê? Negativo. Na esquerda, negativo. Na direita, ele é positivo. Lucas, e a tangente? Lembra que eu já te falei, quando a gente começou a estudar trigonometria, que a tangente ela é a divisão do seno pelo cosseno. Quando eu divido positivo com positivo, vai dar o quê? Positivo. Quando eu divido positivo pelo negativo, vai dar o quê? Negativo. Quando eu divido negativo com negativo, vai me dar o quê? Positivo. E se eu dividir negativo com positivo? Negativo de novo. Ou seja, a tangente é justamente a divisão do seno pelo cosseno. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só o que vai acontecer aqui já nesse teu terceiro desenho. Lembra comigo que tu tem os valores, tá?
do seno de 30, de 45, de 60, do cosseno deles, a tangente deles. Por quê? Esses três aqui, eles são teus ângulos notáveis. Ou seja, são os ângulos que tu conhece, o ângulo que tu tem que conhecer o valor do ângulo de cada um, seja do seno, do cosseno, tangente de cada um desses ângulos. Mas quando tu vem para cá, Lucas, o Enem ele pode me pedir o seno de 120, o seno de 150, o seno de 240? Sim, porque eles são ângulos que dá para te tirar espelhando eles e trazendo para o 60, para o 45 e para o 30 graus. Tranquilo? Antes eu quero que tu volte aqui comigo rapidinho e lembre de uma coisa. Que eu posso denotar 180 com o π. Tranquilo? Que eu posso denotar 90 graus como π sobre 2, que eu posso denotar 270 graus como 3π sobre 2 e 360 graus sobre 2π. Isso aqui vai te ajudar em algumas coisas, até mesmo em geometria. Então, voltando para cá, vamos espelhar os ângulos aqui rapidinho. Olha só, sempre vão ter o mesmo valor, por exemplo, os ângulos que estão mais próximos do eixo do seno, desse eixo aqui. Quem são os ângulos mais próximos do eixo do seno? 60, 120, 240 e 300. Por isso que eles estão se ligando. Logo, eles vão ter o quê? O mesmo valor. 120, 240 e 300, eles têm o mesmo valor de 60. Ou seja, o seno, cosseno e a tangente deles vai ter o mesmo valor de 60. Só que aí vai poder alterar o sinal. Mas já já eu te mostro isso melhor. Vamos lá. Então, eu posso conectar aqui, olha, 60, 120, 240 e 300. Posso ligar também 30, 150, 210, 330. Por quê? Porque são os ângulos mais próximos do eixo do cosseno. E eu também posso ligar aqueles que ficam no meio. Olha só, quem está no meio aqui? 45. Quem está no meio aqui? 135. Quem está no meio aqui? 225. Quem está no meio aqui? 315. Então, eles também vão possuir o mesmo valor. Só que, como eu te falei, tu tem que te atentar para o sinal, tá? Do ângulo, dependendo do quadrante. Por exemplo, vamos achar esses três senos, depois esses três cossenos e essas três tangentes. Quanto vale o seno de 135? Vamos lá, 135 está bem aqui. Está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno ele é o quê? Positivo. Então, já sei que isso aqui vai ser o quê? Positivo. Só que vamos lá, seno de 135 ele é ligado ao 45 graus. Logo, ele vai ter que ter um seno igual ao de 45, raiz de 2 sobre 2. Logo, eu sei que seno de 135 é positivo, porque o seno do segundo quadrante é positivo. E como 135 liga ao 45, qual é o valor de seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Vamos aqui no B, 225. Já o 225, olha o que vai acontecer aqui. Ele também se liga ao 135, que também se liga ao 45 graus. Só que olha só o que acontece. Já o 225, ele está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, seno é negativo. Vai ter o mesmo valor que esse? Vai, raiz de 2 sobre 2. Só que agora é negativo. Então, fica menos raiz de 2 sobre 2. Porque no terceiro quadrante, o seno ele é o quê? Negativo. Já aqui, olha, na letra C, tem 180 graus. Lembra comigo que 180, olha, não passa pelo eixo, tá? Ele fica bem aqui. Vamos lá. Lembra comigo que para cima, seno é positivo. Para baixo, seno é o quê? Negativo. No meio, seno vai ser quanto? 0. Ou seja, seno de 180 vai ser 0. Então, tu pode te ligar por aí também. Vamos achar os cossenos agora. Cosseno de 330 graus. Vamos lá. 330, ele liga ao 30 graus. Então, tem que ter o mesmo valor do 30 graus. Cosseno de 30, vamos lá. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Só que vamos lá. Cosseno, olha, 330 está no teu quarto quadrante. Cosseno positivo. Então fica positivo mesmo. Beleza? Já aqui, olha só, 120 graus. 120 ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, seno é negativo. 120 ele se liga a 60 graus. Então vamos lá. Cosseno de 60 graus é meio. Ou seja, 1 sobre 2. Fica menos 1 sobre 2. Já o cosseno, por exemplo, de 90 graus, vamos lá. Cosseno para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. No meio, vai valer quanto? 0. Já a tangente, olha só o que acontece na tangente. Tangente de 240. 240, vamos lá, liga ao 120, que liga ao 60. Tangente de 60, raiz de 3.
240 está no meu terceiro quadrante. No meu terceiro quadrante, tangente é positivo. Então fica só raiz de 3 mesmo. Vamos aqui em 150 agora. 150 ele é ligado ao 30 graus. Então tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Só que vamos lá. Agora o 150 está no teu segundo quadrante. Segundo quadrante, tangente é negativa. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. Vamos ver agora 300 graus? 300 ele liga a 30. 30 também, né? Então, olha só, fica também raiz de 3 sobre 3. Só que aqui, olha só, no quarto quadrante, a tangente ela é o quê? Negativa também. Logo, o sinal ele vai ficar negativo. Tranquilo? Então, é muito importante que tu saiba ligar esses ângulos para tu saber qual valor vai ter cada um e que também tu saiba fazer a relação de positivo, negativo, que tu saiba preencher isso aqui, saiba quanto vale o seno de tal, seno no segundo quadrante positivo, seno no quarto quadrante, por exemplo, é negativo, tranquilo? E daí tu vai conseguir adotar todos os sinais aqui, porque apesar de ter o mesmo valor, nem sempre vai ser o mesmo sinal, depende do quadrante em que ele está, tranquilo? Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima aula.